Oi pessoal, tudo jóia? Pessoal, olha só, então eu já vi, eu consegui ver algumas das perguntas que vocês deixaram lá, respondendo a pergunta do Amarildo, né? Pergunta séria para nós, que é o que que vai acontecer, né, daqui para frente com essa situação, como é que seriam os seminários? Então, pessoal, olha, dizer francamente para vocês, eu não sei. Não sei como é que vai ser. A gente tem assim alguns acenos, né, que são algumas situações meio incertas, né? O que a gente tem hoje? A gente tem uma discussão da nossa pró-reitoria que está sendo feito aqui dentro da universidade, mas em nível nacional também, as várias pró-reitorias de pós-graduação no Brasil, que estão pensando na possibilidade de suspensão desse semestre. Mas essa possibilidade está sendo avaliada, tem prós e contras, né? Enfim, isso vai ser avaliado. Mas de minha parte, pelo menos, eu acho que de boa parte dos meus colegas, né, pelo menos no PPGEL, a gente está avaliando assim que, para o momento, a gente, né, precisaria continuar mesmo com esse trabalho. É um trabalho possível de ser feito, né, dentro do distanciamento social que é necessário e que pode ser decisivo aí para a manutenção até da nossa saúde mental, né, nessa situação. Então a ideia que eu tenho é a gente poder continuar fazendo, né, esse trabalho e a gente então pensar nas soluções à medida que os problemas forem aparecendo. E o seminário, eu vou então solicitar que a gente faça a divisão dos grupos e depois de um tempo para pensar, a gente volta a falar sobre a forma como o seminário pode ser executado e pode ser implementado. Ok, gente, vamos lá então. Eu queria só então conduzir vocês aí de volta para esse texto do Roland Barthes, né? E como a gente estava falando lá no encerramento da sessão passada, a ideia aqui é poder promover uma distensão, né, de alguns pontos que o texto do Roland Barthes traz assim, de uma forma muito sintética, né? E a gente poder entender um pouco desse panorama que ele está trazendo para nós. Também gostaria de chamar a nossa atenção aqui para um paralelo importante, né? Que é o paralelo que é realizado entre essas categorias, né? Que são a monossemia, a polissemia e a assemia, com outras três categorias também dentro do pensamento de outros estruturalistas, né, como Lacan, que utilizou, né, como um guia fundamental da sua produção teórica a tríade do real, simbólico e imaginário. Então a gente, ao longo então dessa apresentação, a gente vai tecer algumas considerações, né, algumas aproximações entre os regimes de sentido propostos pelo Barthes e os três registros, né, da atividade humana, segundo Lacan definiu como, né, ele mesmo utiliza essas palavras, né, registros da atividade humana, né, o real, simbólico e imaginário. Então, nessas duas aulas então anteriores, a gente elaborou, né, uma parte dessa noção de literatura, pelo menos a parte específica, dentro de uma vasta discussão que não seria possível, obviamente, conseguir abordar numa aula, mas a gente, né, cercou vamos dizer assim, um pequeno bonsai ali, né, e pôde pensar juntamente com isso
essas possibilidades de narração de constituição do sujeito moderno e soberano através do trabalho do Stuart Hall, né? E todos esses descentramentos subsequentes desse sujeito, né? O descentramento que vai sendo proposto pela psicanálise, pela teoria de gênero, o descentramento proposto pelo pós-estruturalismo, né? Isso se a gente seguir a classificação dada pelo Stuart Hall, mas se a gente quiser também pensar em outros tipos de descentramento, a gente também vai encontrar outros autores falando para nós a respeito desses outros tipos de descentramento. Então, gostaria de trazer como ponto fundamental para a nossa discussão hoje essa síntese mesmo, né, que o Roland Barthes faz daquilo que a gente pode escrever como uma passagem, né, dentro das ciências humanas de uma legitimidade epistemológica do fato para uma preocupação com o sentido. O que significa essa legitimidade epistemológica do fato, né? Justamente a gente pensar quais são os elementos que podem ser descritos a partir de uma determinada ordem de concretude e positividade e que merecem ser chamados de fatos, né? E é claro, a construção da ideia de fato, ela é uma construção linguística, né? E é isso que o estruturalismo vai nos mostrar depois, né? Mostrar essa estruturalidade do fato, né? Do factual, a partir de diversas análises dentro da própria teoria literária, né? E aí você tem, então, uma passagem de algo que é positivamente definido como fato para a investigação de uma dimensão que não é completamente positivável, que é o sentido, né? Então, o sentido ele não ganha uma dimensão completamente positiva porque ele não tem uma topologia, ele não tem um lugar para a gente falar assim, olha, o sentido está aqui, ou ele incide desse modo, ele pode ser descrito objetivamente como, né, o sentido ele resiste a esse tipo de objetificação que o fato se deixa, né, que o fato se permite assimilar, né? E essa dimensão do sentido, ela vai também abrir algumas perspectivas, né, de investigação no campo da literatura que para nós tem vamos dizer assim, um valor, né, epistemológico, que seria a contribuição, então, para o campo, assim como a linguística faz essa contribuição para o campo das ciências humanas, né, o que a teoria literária tem para contribuir nesse campo é justamente essa possibilidade de demonstração de um caráter ficcional que existe na produção do fato. Então, a teoria da literatura ela pode nos mostrar e circunscrever de forma bastante precisa como que essa dimensão factual ela vai sendo construída a partir de dispositivos ficcionais. O Barthes ele inicia a exposição dele, né, a partir do Saussure, mostrando para nós um pouco o caráter dessa importação, né? Então, o que o Saussure propõe para nós é uma linguística, né? Uma linguística geral, mas ela é geral em que aspectos? Ela é geral porque ela fornece para nós um conjunto de leis gerais estruturais que organizam o campo da fonologia, por exemplo, e mesmo o estruturalismo sendo considerado uma teoria, né, que já recebeu várias revisões e reformulações, por exemplo, no campo da fonologia atualmente, né, uma abordagem estruturalista ainda é preponderante, quer dizer, sem o que o estruturalismo propôs e organizou desse campo, a gente não poderia entendê-lo, né, ainda. E, ao mesmo tempo, forneceu bases, subsídios, né, para isso que a gente pode chamar de uma linguística das línguas, né, também. E, além de fornecer o subsídio, então, para a linguística das línguas, forneceu subsídio para isso que a gente poderia chamar de uma linguística de linguagens, né, que é constituir um sistema a partir do qual a gente vai observar os fundamentos e os princípios que uma linguagem necessita para que ela possa ser colocada em prática, né, que ela possa ser colocada em funcionamento.
E aí o que acontece, né, com essa descoberta do Saussure, né, de um método que permite organizar a linguística a partir da constituição de sistemas, né? Esses sistemas, então, eles passam a fornecer uma descrição do conjunto da língua. Por exemplo, no campo da fonologia, praticamente significa você ser capaz de descrever todos os sons produzidos em uma língua. E em outros campos, como a gramática, como a sintaxe também, produzindo vamos dizer assim, um conjunto importante. Só um minutinho, pessoal. Ele contesta qualquer coisa. Ele é sim, tipo, consertar qualquer coisa. Cadê a mamãe? Aí. Pera aí, pessoal, deixa eu só ver onde é que eu parei aqui. Deixa eu só ver onde é que eu parei aqui. Tá. Então, o Saussure ele forneceu para nós esse método, né? Que é um método que a partir dele você constitui um sistema, e esse sistema estabelece um jogo de diferenças puras, né? Esse jogo de diferenças puras permite que você construa uma análise funcional. Então, por exemplo, você pode usar um modelo estruturalista para estudar uma língua indígena, né? Sem ter o conhecimento semântico da língua, mas a partir de determinadas funções sintáticas, né? Então, assim, você não tem um conhecimento semântico, mas você é capaz, por exemplo, de isolar o funcionamento de determinadas partículas, né? E a partir disso você consegue descrever uma certa infraestrutura da língua, como se fosse uma análise combinatória da língua, né? Você sabe que os significantes eles se ordenam a partir de determinadas coordenadas, né? Quer dizer, existem ali certas impossibilidades e certas probabilidades, né, de encadeamento dos significantes, e todo esse sistema, então, ele possibilita uma série de inferências sobre o funcionamento da língua, mesmo que você não conheça a totalidade semântica, e permite, inclusive, que você vá construindo hipóteses semânticas, né, sobre o sentido da língua. Então, assim, muito do que Saussure propôs, apesar da gente pensar, poxa, é um cara que estava lá produzindo na época do Freud, né, e a linguística é uma ciência, vamos dizer assim, altamente investida de um modelo experimental também, né, que tende a abandonar referências mais antigas, né? Então, muito do que a gente vem estudando hoje ainda é tributário, né, dessa visão que o Saussure forneceu para a gente a partir da visão do estruturalismo, da construção desses sistemas. E aí vocês podem imaginar, né, porque o estruturalismo ele provoca uma verdadeira revolução, né, no campo das ciências humanas, sobretudo na França, né, os intelectuais franceses na década de 60, desde a década de 50, mas com mais intensidade na década de 60, você não tinha assim, nenhum intelectual francês considerado sério que não tenha feito algum tipo de diálogo com o estruturalismo, mesmo que seja para refutar ou para apontar suas limitações, né? Mas sempre em diálogo com essa, vamos dizer assim, essa avalanche, né, a gente poderia dizer, porque aquilo foi, né, o estruturalismo ele foi viral mesmo, ele começou a oferecer para as ciências humanas um determinado rigor, né, presente nas ciências exatas. E isso possibilitou também a constituição de vários trabalhos interdisciplinares. Então a gente tem estruturalismo na antropologia, na psicanálise, na arquitetura, no urbanismo, na matemática. Então o estruturalismo também como linguagem, né, ele possibilitou todo esse campo de trocas interdisciplinares. E gostaria de lembrar também, se tem gente aí no grupo que é fã do Deleuze, que gosta de ler o Deleuze, o segundo volume do Mil Platôs tem uma discussão bastante detalhada sobre a teoria do signo em Saussure, né?
Eu acho uma discussão extremamente interessante, se aproxima da psicanálise lacaniana em vários pontos, mas também se distancia, né? E, de alguma forma, eu acho que existe um paralelo entre essas hipóteses que são feitas pelo Deleuze e Guattari nesse artigo, né, sobre os postulados de linguística, e as hipóteses que são também elaboradas pelo Roland Barthes. Essa hipótese de que a gente poderia pensar aí esses regimes de sentido, né? É claro que vocês vão perceber também, pessoal, é importante frisar isso, o regime de sentido ele não é uma coisa assim, né? Ele não é um monolito, né? Todas as sociedades vão ter os 3 regimes de sentido em funcionamento. O que a gente tem de interessante aí é pensar nas patologias sociais que vão surgir quando uma dessas formas, né, se torna hegemônica e passa, então, de alguma maneira, eliminar a possibilidade de existência dos outros regimes de sentido. E pessoal que está do lado da ciência da literatura, né, da teoria da literatura, enfim, que está vindo aí com uma organização disciplinar do campo da literatura, eles vêm com muito ânimo, né, em relação ao estruturalismo e à linguística de Saussure, na esperança de constituir, ou tendo como projeto, né, a ideia de constituir uma ciência geral do signo, né, que seria chamada de semiologia. Vocês viram aí no texto, Barthes ele prefere chamar de semiótica, né, para evitar a confusão com a disciplina semiologia médica. É bem interessante, né, porque na semiologia médica você tem o signo, né, pensado a partir da sua relação com o sintoma, né? Então, quando o sintoma de uma determinada doença ele funciona como um indicador de uma outra realidade, né, de uma realidade fisiológica, enfim, ou de uma realidade de uma outra ordem, porque muda, né? Se você toma, por exemplo, uma semiologia médica das doenças orgânicas, ela tem diferença com relação à semiologia que seria produzida em relação à doença mental, né, por exemplo. Então, o interesse, né, do Barthes aí de pensar uma ciência dos signos, né, que ele chamaria de semiologia, e ele vai sugerir como semiótica, então, um campo específico que são os regimes particulares de signo. Então ele vai dizer assim, bom, a gente pode utilizar a palavra semiótica para falar de uma semiótica da imagem, ou de uma semiótica das cidades, ou de uma semiótica do texto publicitário, né? Aí você vai, então, determinar um corpus, né? E a semiótica, então, incide sobre esse corpus particular e determinado, enquanto a semiologia seria essa tentativa de unificação dos diversos campos, né, da semiótica. Eu destaco aí também, né, nesse texto para observar com vocês uma consideração que eu não posso deixar passar de forma alguma, né, que é que tipo de extrapolação que é feita pelo método estruturalista, né, através dessa adoção de outras unidades de análise. Isso é um ponto, inclusive, de crítica, né, constante. O estruturalismo ele é constantemente criticado, né, nesse sentido, justamente porque é um método que tem um sucesso, né, e um resultado, ou se a gente poderia dizer uma certa felicidade, né, quando ele é aplicado a unidades de análise menores, né? Então, por exemplo, o estruturalismo no campo da fonética resolve vários problemas, né, de uma linguística elementar, né? Mas o que acontece, então, quando você começa a utilizar um conjunto de análise, né, que são proposições superiores a uma frase em tamanho, né? Quando você toma, por exemplo, um mito inteiro, né? Um mito é um texto, é uma narrativa, né,
portanto ele é uma unidade de análise superior à frase, e continua aplicando a mesma lógica, né? Então, na verdade, esse aqui é o pulo do gato, né, do estruturalismo, e por que ele se torna, vamos dizer assim, tão atraente. Porque ao nível da frase e ao nível dos fonemas, o estruturalismo ele funciona com uma precisão matemática. Ao passo que quando você precisa utilizar esse mesmo método de análise para examinar proposições com, né, uma configuração superior à frase, aí você é obrigado a estabelecer recortes, né, e formas de leitura que impossibilitam a adoção de uma, vamos dizer, de uma chave já puramente matemática como a utilizada com os fonemas, né? Então é por isso que a extrapolação dessa unidade que dá origem a toda a tradição de importação do método da linguística para o campo das diversas ciências humanas e da literatura também, né? É a partir disso. E como esses dois exemplos, né, que a gente viu a princípio como os exemplos demonstrados pelo Barthes, né, que seria a obra do Lévi-Strauss e a obra de Lacan, o Lévi-Strauss vai utilizar como unidade superior à frase o mito, né? O mito e as estruturas de parentesco, né? Tem esse livro importantíssimo do Lévi-Strauss que se chama A Estrutura Elementar do Parentesco. É basicamente um livro que defende, né, uma tese única em vários artigos, em várias observações, mas a tese que ele defende as relações familiares, a lógica de parentesco está estruturada como uma linguagem. E qualquer semelhança, né, dessa tese de Lévi-Strauss com a tese do Lacan também, né, o inconsciente está estruturado como uma linguagem, não é mera coincidência, né? Isso é um efeito, né, do método estruturalista, que significa você examinar um determinado objeto procurando certas regularidades, certos padrões nele, né, assim como você procuraria esses padrões em uma determinada linguagem. E aí nós vamos ver aqui, né, nessa sequência, como que o Lévi-Strauss realiza isso na obra dele, né? Que como é que é você tomar os mitos, né, e a estrutura de parentesco e analisar isso como se isso fosse uma linguagem, né, como se isso fosse um código. Então, se ele é um código, ele possui um padrão, ele tem uma sintaxe, né? Então, você vai tentar descrever esse jogo, essa sintaxe, esse jogo de probabilidades, né? E, do mesmo modo, também, alguém como Greimas pode fazer uma leitura estruturalista, né, na organização e na distribuição do espaço urbano, né? É óbvio que a distribuição no espaço urbano não é um evento aleatório, né? Tem, sim, uma inteligibilidade a partir de uma determinada sintaxe. Não precisa ser nenhum gênio para observar isso, né? Você vai para uma cidade qualquer do interior do Mato Grosso e você vê que elas têm uma disposição muito semelhante, que é a BR, ou a rodovia estadual, que parte a cidade, né, em duas metades. Aí você tem lá uns bairros mais abastados de um lado da rodovia e geralmente, né, os bairros mais pobres do outro lado, né? E aí essa forma de distribuição ao redor das rodovias é uma sintaxe que se repete em várias cidades, né, do interior do Mato Grosso, por exemplo. E o que o Greimas faz é examinar essa sintaxe, né, a partir de detalhes e formas mais complexas, né? Examinar, por exemplo, em projetos, né, em cidades projetadas e construídas como Brasília, enfim, como é que você constrói uma sintaxe do espaço urbano, enfim. Tudo isso pensado sob essa insígnia do estruturalismo. Então, o que o Barthes chama de estruturalismo, né? É preciso dizer, tá, gente, assim, é muito difícil taxar alguém como estruturalista, porque na verdade todo mundo dialogou com o estruturalismo de alguma maneira, de alguma forma, mas poucos talvez permaneceram fiéis, né, ao estruturalismo até o fim, né? Muitos desses intelectuais que estabeleceram esse diálogo, eles também buscaram outras referências, né?
e foram os primeiros a apontar as próprias limitações do estruturalismo e a partir do seu questionamento, do seu pensamento, mostrar como que essas limitações do estruturalismo trouxeram também algum tipo de elemento criativo, né? Então, por exemplo, na obra do Lacan, na obra do Foucault, na obra do próprio Roland Barthes, né? São autores que têm um diálogo muito intenso com o estruturalismo, né? Leram o estruturalismo muito de perto, né? O Foucault utilizou o método estruturalista, Roland Barthes também, ele tem um conjunto de textos e seminários que ele faz praticamente uma apostila, né, de linguística estruturalista, né, mas todos eles, em algum outro momento da sua obra, realizam essa revisão, né, do que eles chamam aí de limites do estruturalismo. Então, lembrando isso, né, da dificuldade, para não virar essa coisa assim de ficar rotulando, o Barthes é estruturalista, o Lacan é estruturalista, sabe, assim, para resumir para vocês uma história longa, eu queria dizer o seguinte, assim, não dá para chamar ninguém taxativamente estruturalista, porque todo mundo foi, depois desvirou estruturalista, enfim, é melhor não, sabe, assim, não arriscar rotulando alguém de estruturalista. Enfim, essa é a mensagem. Mas ele diz o seguinte, o Barthes, ele diz que seria preciso reservar o nome estruturalismo a um movimento metodológico que precisamente confessa o elo direto com a linguística. E aí, claro, né, aí você tem, por exemplo, todo esse método estruturalista fundamentando uma visão do Lacan sobre o inconsciente, mas, por exemplo, lá no seminário 18, o Lacan vai falar, olha, eu estou falando contra os linguistas, o meu inconsciente, ou a linguagem do inconsciente não é a linguagem dos linguistas. Então, também para que a gente possa ponderar, né, esse caráter de generalização que o Roland Barthes está fazendo aí nesse momento, para que a gente possa compreender, né, de maneira com traços muito gerais, né, esse impacto do estruturalismo e da linguística nas ciências humanas, mas que depois a gente também possa questionar isso. Trouxe para vocês então aqui alguns exemplos, tá, do texto, né, do Lévi-Strauss, no qual ele discute a ideia da influência da linguística nas ciências humanas e fala para a gente um pouco o que o estruturalismo resolve de problemas no trabalho dele, o que o estruturalismo oferece para ele como possibilidade de investigação, né, que outros métodos não oferecem. É isso que ele vai falar aqui. E eu vou só fazer uma pequena pausa aqui para ver se está todo mundo beleza, tem bastante gente aí, eu não estou conseguindo ver comentários. Ok. Então esses trechos que eu vou colocar para vocês eu tirei de um livro chamado a Antropologia Estrutural, né? As Estruturas Elementares do Parentesco. E vamos lá, não tinha, né, eu tenho esse exemplar em inglês, não tinha tradução, mas a gente vai fazendo aqui uma tradução rapidinho aqui a meia boca. Então, o Lévi-Strauss ele diz o seguinte, que a linguística ocupa um lugar especial entre as ciências e o seu lugar entre elas é inquestionável. Ela não é meramente uma ciência social como qualquer outra, mas ela é talvez aquela ciência social de onde os maiores progressos foram feitos. Ele fala, é a única que talvez a gente possa alegar ser uma verdadeira ciência e que conseguiu atingir tanto uma formulação de um método empírico como uma compreensão da natureza do dado que é submetido à análise. Então ele vai falando um pouco disso, né, de que você tem tanto esse elemento empírico, né, podendo ser conjugado com um método de compreensão da forma de se analisar o dado, as análises combinatórias, né, às quais você submete o dado e assim por diante.
Aí ele vai dizer assim, essa parte é meio engraçada. Essa posição privilegiada acarreta várias obrigações. O linguista vai frequentemente então encontrar cientistas relacionados a diferentes campos disciplinares, de onde ele vai... quer dizer, e aí você tem os cientistas de diferentes campos disciplinares que vão extrair inspiração do linguista, do seu exemplo, né, e vão tentar seguir as suas pistas, né. Ele diz que esse ato de nobreza obriga, né, a nobreza do linguista o obriga a esse tipo de tarefa. Eu acho engraçado, assim, porque é uma coisa meio... assim, ele faz uma descrição meio irônica do campo científico, né, como se o campo científico fosse um monte de feudos, assim, e você passa a ocupar a nobreza em um determinado momento. Mas aí, continuando, ele vai citar o trabalho desse linguista estruturalista russo, né, que é o Trubetskoy. E esse cara, ele fez uma aplicação do método estruturalista na fonética, que é talvez uma forma, né, de descrição fonética ainda não, vamos dizer assim, não superada, né, que tem sido fonte aí de inúmeras possibilidades de continuidade de pesquisa. E ele resume o método estruturalista. E ele diz então o seguinte, que o Trubetskoy, né, o ilustre fundador da linguística estrutural, se muniu, né, de algumas respostas para essa questão, né, essa questão que é como definir o que é o estruturalismo. Em uma declaração programática, ele reduziu o método estrutural a 4 operações básicas. Então, assim, ele faz uma definição do estruturalismo a partir desses 4 elementos. Vocês vão ver que estão presentes aí no estruturalismo Lévi-Strauss, estão presentes na psicanálise de Lacan, estão presentes em uma série de outras disciplinas, né, e formas de análise, inclusive dentro da teoria literária. Ele vai dizer. Então, a linguística estrutural, ela muda, né, do estudo de uma linguística, dos fenômenos linguísticos de uma consciência, para o estudo de uma infraestrutura inconsciente. Né? Ou seja, tem alguma coisa na língua que não é pensada, que não é consciente, né? Alguma coisa que é essa estrutura que nos pensa, né? Que o estruturalismo, então, vai investigar. Por isso aí essa dificuldade que eu falei com vocês da positividade do fato, né? Porque, assim, como falar de um fato que é uma infraestrutura inconsciente? Segundo, ele não trata os termos como entidades independentes, mas, ao invés disso, ele toma os termos como base de análise das relações entre os termos. Então isso também é um outro traço importante do estruturalismo, né? No estudo da fonética, por exemplo, o fonema ele não pode ser pensado como uma entidade independente, né? O fonema ele existe, por exemplo, a partir da relação dele de diferença, né, com outros fonemas. E aí é só o sistema e as relações entre esses termos e as diferenças que vão poder mostrar para a gente, né, o que é um fonema. Então, por exemplo, a aplicação desse método, né, desse método linguístico no estudo, por exemplo, de línguas indígenas, né? Aqui no Acre você tem o Sacurabiá, que é uma nação, uma etnia indígena, que na sua língua articula fonemas, né, orais, e articula assobios também. E a percepção desses assobios como parte da língua, como fonemas que articulavam, né, o sentido como palavras, né, só foi possível a partir dessa, vamos dizer assim, da observação a partir de um método estruturalista que pudesse então compreender o jogo e a relação de diferença entre os determinados tipos de assobio com as palavras e compreender isso como parte do discurso falado, né? E, enfim, isso é um pequeno exemplo para a gente pensar o que significa considerar esse jogo de relações entre os termos, né, em vez de pensar o termo como uma entidade separada. E terceiro, o estruturalismo introduz o conceito de sistema, né? Tem um sistema,
tem um conjunto. Para o estruturalismo, esse conjunto é totalizável, né? Uma grande diferença do estruturalismo para aquilo que a gente pode vir a chamar de pós-estruturalismo, né? Também lembrando aí que é um rótulo polêmico, absolutamente problemático, mas o que a gente poderia chamar de pós-estruturalismo são sistemas de pensamento, né? Que se apoiam no estruturalismo, mas que têm uma compreensão do sistema não como uma totalidade fechada, mas como algo que é aberto, que tem aí, que guarda aí uma certa possibilidade de indeterminação, né? O sistema ele é muito importante, né, para o estruturalismo. Você precisa então de ter uma concretude sistêmica, né? Você precisa então, por exemplo, ser capaz de escrever o conjunto de todos os fonemas de uma língua, por exemplo, né, ou todas as sílabas e sons utilizados, enfim. Essa elucidação, né, que se dá da estrutura só se dá através do sistema. E aí ele termina dizendo, né, a fonética moderna não apenas proclama os fonemas como parte do sistema. Ela mostra concretamente sistemas fonêmicos e elucida sua estrutura. Quer dizer, existe um sistema fonêmico, existem determinados sons que geram combinação com outros sons, né? Existem sons que proíbem o aparecimento de outros numa determinada sequência, né? Então você tem, a partir dessa possibilidade, né, essa possibilidade e proibição das conjunções, você tem aí uma estruturação que é linguística. E aí você pode constituir, então, leis gerais, né, e introduzir uma lógica dedutiva. O estruturalismo, então, de Lévi-Strauss, né, ele procura compreender uma infraestrutura inconsciente, né? Tem uma infraestrutura inconsciente que é alguma coisa que a gente não para pensar, mas que está, a gente poderia falar como que está assim, enraizado, né, nas categorias que a gente tem para se comunicar, né, nas palavras que a gente usa, nas estruturas de comunicação que a gente usa. Esse elemento é inconsciente, né? E a gente poderia comparar essa infraestrutura inconsciente, por exemplo, com a percepção do parentesco e do tabu do incesto, né? Como que, por exemplo, nas nossas sociedades, a gente vai compreendendo as relações de parentesco a partir de uma série de convivências e situações, mas não tem, assim, ou pelo menos é muito raro que tenha, né, um momento em que a gente, né, como sujeito dentro de uma sociedade, é apresentado, né, as regras de parentesco ou o tabu do incesto, né? Então existe um horror inconsciente ao tabu do incesto, né? Existe um horror inconsciente ao incesto. Esse horror, ele não é necessariamente transmitido a partir de palavras, né? Ele pode ser transmitido a partir de significações indiretas, né? E aí o que o Lévi-Strauss está apontando para a gente é a existência dessa estrutura, então, dessa estrutura que é a mesma que pode atuar na transmissão do tabu do incesto, que são outras leis tácitas, né, que transmitem uma série de normas sociais também, né? É isso que a gente também vai chamar de o outro, né, com O maiúsculo, é isso que o Lacan chama de outro, então, né? Seria essa... É por isso que o Lacan, em determinada altura, também vai dizer, né, o inconsciente é o discurso do outro, né? Por que o inconsciente é o discurso do outro? Esse inconsciente que o Lévi-Strauss está falando para nós, né, é esse inconsciente que é dado a partir dessas relações de linguagem, né? Alguma coisa que a gente não para pensar, mas que ela está colocada para nós, né? Como o tabu do incesto, por exemplo. E aí o Lévi-Strauss vai falar para a gente, então, como é que ele vê o sistema de parentesco, né? Ele vai dizer o seguinte: assim como os fonemas, né, o sistema de os termos de parentesco são elementos de sentido. Como os fonemas, eles adquirem sentido apenas na sua integração em sistemas, ou seja, sistemas de parentesco, assim como sistemas fonêmicos, são construídos pela mente
no nível do pensamento inconsciente. Finalmente, a recorrência de padrões de parentesco, casamento e regras de casamento similarmente prescritas, atitudes entre certos tipos de parentes e daí por diante, em regiões tão diferentes do globo e em sociedades tão diferentes, conduz-nos a acreditar que no caso do parentesco, assim como da linguística, existe um fenômeno observável que resulta da ação de leis que são gerais, mas implícitas. O problema, então, poderia ser formulado da seguinte forma: apesar deles pertencerem a uma outra ordem de realidade, os fenômenos do parentesco são do mesmo tipo dos fenômenos linguísticos. Poderia o antropólogo, usando um método análogo em forma, se não em conteúdo, do método usado pela linguística estrutural e atingir o mesmo tipo de progresso na sua própria ciência, o mesmo tipo de sucesso que tem tomado lugar na linguística? Então é essa a virada, e a argumentação que o Lévi-Strauss pretende utilizar para legitimar uma análise. Ele vai, então, durante todo esse livro, realizar uma análise, então, desses padrões de parentesco, das regras de casamento, e dessas relações entre parentes, e tentar estabelecer determinadas propriedades probabilísticas. E o sentido, ele vai tentar, de alguma maneira, fazer uma síntese, de algumas direções, de sentido que essas relações podem adquirir dentro de um determinado conjunto e dentro de um determinado sistema. E com isso ele vai trazer a nossa, vamos dizer assim, dar visibilidade para nós a fenômenos muito interessantes, Porque o que acontece no campo da antropologia e que o estruturalismo, de alguma maneira, vem socorrer? A antropologia, ela se debate frequentemente com o limite das próprias análises antropológicas. Então, o antropólogo, constantemente se pergunta até que ponto eu estou realizando uma análise de uma cultura diferente da minha, ou estou projetando aspectos da minha cultura nessa cultura diferente que eu não conheço para que ela faça sentido para mim. E o que o estruturalismo fornece, então, é um método formal, para que essa dimensão da projeção possa ser, de alguma forma, elidida. Então, aí você está lidando com esses elementos estruturais, que, vamos dizer assim, que são os padrões, que fornecem algum tipo de possibilidade de significação de leis dentro de uma cultura, as leis do parentesco, por exemplo. Então, isso retiraria, pelo menos hipoteticamente, esse caráter de uma relação dual, projetiva, na qual o sujeito simplesmente projeta na cultura diferente, na cultura do outro, seus valores. Porque ele se aproxima, então, dessa cultura a partir de elementos, e de uma leitura que pode ser feita a partir de elementos formais e matematizáveis. Essa é, talvez, a grande contribuição, que o estruturalismo oferece para a antropologia. É esse deslocamento, em relação a um certo etnocentrismo. Não que depois isso possa ser contestado, não que depois muitos outros autores possam demonstrar que existe, sim, resquícios de etnocentrismo no estruturalismo, mas, pelo menos, o estruturalismo nos torna consciente desse etnocentrismo. Continuando, então, em Barthes, ele vai nos apresentar uma objeção ainda atual, feita a uma mudança epistemológica da dimensão do fato para o sentido. Na página 108 do texto, quem tiver com ele aí, o Barthes vai dizer assim: objeta-se às vezes que essa atualidade dos problemas do sentido é, no fundo, puro fenômeno de moda,
Chegou-se mesmo a dizer que essa atualidade tem relação com o gaullismo, uma vez que, à primeira vista, tudo isso se mostra como um conjunto de métodos que parecem desinteressantes da história, do concreto, do social como uma aparência formal e formalista. Apesar do Barthes contestar essa despolitização, né, que é uma crítica também, outra crítica bastante frequente ao método estruturalista, né, que é essa crítica de uma deshistoricização, né, da realidade social e uma despolitização, né, como se você então retirasse o conteúdo político em favor dessas relações formais, né, e matematizáveis que você procura analisar e ler numa determinada realidade social. Mas é claro que o Barthes vai mostrar também, né, vamos dizer assim, as inconsistências dessa objeção, né? Justamente o que ele está dizendo, e talvez o mais bonito desse texto inteiro aqui que a gente está lendo, né, é que o estruturalismo é completamente compatível com a politização de problemas relativos ao sentido, né? O sentido, né, a problemática do sentido, ela é uma problemática que ela é essencialmente politizada, né? Não tem como a gente sair dessa esfera do político quando a gente lida com essa dimensão do sentido. Por mais que a gente possa acreditar, né, que, inclusive, a partir do próprio estruturalismo, né, de que é possível a gente empreender uma visão, né, de um fenômeno que seja puramente formal. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que a gente está. Pessoal, eu não estou conseguindo ver os comentários, assim, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo escutar e ver? Eu não estou conseguindo ver nenhuma pergunta. Aí eu não sei se está tendo pergunta ou se eu só consigo ver na outra tela que eu abro. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, porque às vezes sai no... Ah, tô vendo. Ah, legal, tô vendo as perguntas aqui, pessoal. Vou parar então para responder algumas perguntas antes de prosseguir, tudo bem? Se a gente fizer isso. Terezinha falou que a transmissão tá falhando. Deixa eu ver. Pessoal, eu não estou conseguindo ver os comentários. Tá, eu consegui aqui dar uma passada por alguns. Beleza, Natanael tá dizendo que tá tranquilo. Virgínia também, Giovana. Deixa eu colocar para a Mônica aqui. A Mônica não conseguiu ler o texto do Barthes. Deixa eu ver. Vou achar aqui o texto para você. Peraí. Tá, ô Mônica, deixa eu te falar. É que eu não tô conseguindo aqui chegar para te marcar agora, mas tá aqui, tá? O texto tá na página mesmo. É só você ir descendo aí. O texto se chama A Problemática do Sentido e tá em algum lugar nessa página nos posts abaixo. Beleza, consegui ver alguns comentários. Vou aqui nas perguntas rapidamente para a gente poder então seguir.
Deixa eu ver como é que fica aqui para ver. Então, a Andresa fez uma pergunta relacionada então a esse caráter do inconsciente, da inconsciência da língua, né? A partir de questões como o uso do pronome, como determinados elementos e partículas, né? Enfim, deixa eu voltar aqui para o texto. Esse caráter da inconsciência da língua tem a ver com uma outra discussão que o Barthes faz também, que é a ideia de que a língua nos obriga a dizer. O que significa isso? Por que a língua é inconsciente, né? Por que a gente está chamando de inconsciente? No sentido em que, por mais que a gente tenha consciência ao falar, e você escolhe as palavras que você quer utilizar para falar, esse conjunto de palavras escolhidas ou essas determinadas situações de significação e sentido, elas já vêm pré-determinadas por um sistema, que é um sistema sociossimbólico chamado língua. Então, a nossa capacidade de se expressar a partir de pronomes, né, de pronomes pessoais, a maneira como a gente manifesta então a diferenciação entre pessoas, isso tudo é inconsciente, né? Isso, a gente não, vamos dizer assim, a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não tem como, por exemplo, escolher outras categorias para poder expressar, por exemplo, essa relação e esse sentimento de pessoas, né? Então, por exemplo, eu uso o pronome pessoal eu, né, para dizer de mim como um indivíduo que está enunciando uma determinada sentença e uma frase, mas eu não teria linguagem suficiente, por exemplo, para falar de um eu que fosse cindido e para poder usar eu numa frase, né, que diz especificamente uma parte de mim que está falando e não a outras, né? Então, essa forma pela qual o enunciado, né, no qual existe um eu, gera uma ilusão de unidade, é algo inconsciente, né? E é uma opção que é previamente determinada para mim pelo uso da língua, porque a linguagem não oferece para mim outras opções. Então é nesse sentido que o Roland Barthes diz que a língua é fascista, né? No texto A Aula ele vai dizer que a língua é fascista nesse sentido, porque a língua ela te obriga a uma escolha, né? E muitas vezes os termos dessa escolha já foram dados, né? Você não tem liberdade de sair, né, de dentro do paradoxo que a língua te coloca, né? Então, é como se então a gente tivesse que, para superar essa inconsciência, né, da língua, a gente tivesse que inventar uma outra língua, inventar outros termos, né, o que na prática a gente não faz e seria impossível, né? Enfim, aí discutir por que isso seria impossível seria uma outra história para um outro momento, mas acho que fica aí umas sementes para a gente poder pensar sobre isso, sobre esse caráter inconsciente da língua e sobre como isso é importante, né, para o estruturalismo, seja no campo da análise literária, para a psicanálise também de uma forma geral. Mas aí o Roland Barthes ele insiste, né, como eu falei para vocês, nessa ideia da transformação da dimensão do fato para a dimensão do sentido. Ele não fala muito para a gente o que é essa dimensão do fato, mas o paradigma para a gente compreender a dimensão do fato nas ciências humanas é a sociologia de Durkheim, porque justamente ele a partir do seu método sociológico ele determinou isso, né, e que a grande contribuição, né, com a qual ele faz a sociologia avançar como uma ciência, né, como algo que possa descrever determinadas positividades, né, como um discurso capaz de descrever determinadas positividades, tem a ver com o conceito de fato social. E vamos ver aqui, é interessante perceber como que a noção de fato social é definida na obra do Durkheim. Olha que interessante, porque aí, assim, pensando isso agora, né, a partir da relação com o estruturalismo, a ideia de fato social ela ganha um outro sentido para a gente, né, uma outra dimensão. Aí o Durkheim, no Regras do Método Sociológico, né, que é o livrinho dele mais famoso, eu estava utilizando uma versão sem página que eu baixei, mas isso aqui é logo no começo, deve ser lá na página 18, por aí. Aí ele vai dizer o seguinte:
As crenças e as práticas da sua vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer. Se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. Então olha que interessante, tudo isso que está pronto, né? O Durkheim está chamando de alguma coisa que tem uma existência fora de nós, né? Quando na verdade, assim, né, do ponto de vista do estruturalismo, isso pode ser inconsciente a nós, mas isso só vive ou tem uma existência que pode ser comparável a algo exterior a nós, porque isso vive através de nós, né? Aí olha a continuação, que interessante. O sistema de signos de que me sirvo para exprimir meu pensamento, né? Olha que aproximação oportuna. O sistema de signos, o sistema de moedas que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em minhas relações comerciais, as práticas observadas em minha profissão, etc., funcionam independente do uso que faço deles. Assim, é claro que ele está, né, chamando a atenção aqui para algo que é o seguinte, que é, né, cada um de nós, como indivíduos, né, a gente tem um sistema de signo, né, do qual a gente se serve, um sistema de moedas, né, um instrumento de crédito, enfim, tudo isso aqui que ele está falando. Nós, como indivíduos, temos essa sensação de que isso funciona independente da gente. E aí muitas vezes a gente esquece que, né, que essas coisas são produzidas a partir de um consenso entre nós, né? É claro que esse consenso também aí se dá de uma forma meio inconsciente, nós vamos chegar lá, mas enfim. Que se tomem um a um todos os membros de que é composta a sociedade. O que precede poderá ser repetido a propósito de cada um deles. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. Esse tipo de conduta ou de pensamento não apenas são exteriores ao indivíduo, como também são dotados de uma força imperativa e coercitiva, em virtude da qual se impõe a ele, quer ele queira, quer não. Eis, portanto, uma ordem de fato que apresentam características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, ele não poderia se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e através dela. Então, essa separação é extremamente importante para o Durkheim, né, para o método sociológico, que é, uma coisa é o fato psíquico, isso que o fenômeno psíquico, aquilo que ela vive, né, dentro da sua consciência. Outra coisa são essas realidades, né, que ele vai chamar, que tem a ordem de um fato, que tem um poder de coerção. Sabe aquela coisa assim, se eu duvidar da existência do dinheiro, né, eu posso parar de pagar as pessoas e eu vou sofrer as consequências desse ato, né? Esse ato tem uma, vamos dizer assim, a negação desse fato chamado dinheiro acarreta consequências. No entanto, esse fato, ele, né, obviamente que ele é construído socialmente, né? E ele tem um sentido, né? Ele tem um sentido, ele se mantém, obviamente, por causa dessa dimensão de sentido. E é justamente o sentido, né, que vai fazer com que ele produza essas consequências pragmáticas, né, reais, né? Então, desde uma lei, né, uma palavra como fato social, poder, né, toda lei tem uma força de lei, né, quer dizer, ela só se exerce como lei a partir do momento em que ela pode, no seu limite, se exercer como violência no nosso corpo, né? Então, por exemplo, existe uma lei, mas essa lei ela só se efetiva no momento em que você, por exemplo, transgride essa lei, e aí você tem penas, né, que incidem no seu corpo, por exemplo, como o seu aprisionamento, né, ou, enfim, ou mesmo que seja a partir de ressarcimento de recursos materiais, né? Isso tudo se coloca numa determinada dimensão que é corporal, né? Então, o Durkheim ele vai separar isso aí como fato social, né? Qual que é a importância disso como método, né? Que o fato social ele pode ser positivamente descrito, né? Ele tem um certo grau de objetividade, uma topologia, ele acontece em determinado lugar, né? Então, se você vai estudar, por exemplo, a questão do parentesco, né? E você vai descrever o parentesco a partir
de determinados elementos do fato social, você tem, né, um locus, que é a família, que você vai poder oferecer essa descrição. E também o elemento da coerção, né, dessa condição imperativa que os fatos têm na vida social. Isso é bastante interessante, só que aí nós temos o pulo do gato, né? Porque todo questionamento aí vai ser não mais de procurar entender então o fato social como aquilo que tem um grau de coerção e condição imperativo na nossa vida social, né? Essa condição imperativa, mas entender por que processos, né, de sentido e significação algo passa a ter esse grau de coerção nas nossas vidas. Então é isso, quer dizer, investigar essa dimensão do sentido vai estabelecer uma mudança de perspectiva em relação ao domínio do fato, né? Porque isso nos obriga a colocar em questionamento a própria factualidade do fato. Né? Quer dizer, o que garante a factualidade do fato? Né? Por que por exemplo, justamente o exemplo utilizado pelo Durkheim, que é, se eu não respeito aqui os símbolos, né, e as convenções que são utilizadas pelas trocas monetárias, né, eu vou sofrer as consequências na minha carne, né, no meu corpo. Quer dizer, tem um sentido ideológico aí também, né, para que exatamente esse elemento seja destacado aí como um fato social, né? E isso também vai abrir para nós, né, toda uma possibilidade de criação de um cânone, né, estabelecimento de um cânone, né, de pensamento, uma tradição, né, de questionamento a esse elemento positivo do fato, né? E aí a gente tem Nietzsche na raiz dessa genealogia, né? Tem lá nos Pensamentos Póstumos, né, essa alegação dele de que não há fatos, somente interpretações, e isso instaura para nós uma maneira nova, uma maneira diferente, né, de se pensar a dimensão social do fato, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que a gente pode chamar de fato social, e esse fato social ter a sua própria factualidade questionada, e a gente começa a fazer outras perguntas, né, que é a quem interessa, né, que esse elemento seja mantido como fato, né? Quem é que determina o que é fato e o que é uma interpretação, né? Qual que é o jogo social que sanciona, né, esse lugar da verdade, do verdadeiro, né, do factual, em oposição ao subjetivo, ao interpretativo, né? Então tem tudo a ver com o que a gente vai encarar aqui daqui a pouco, né, que é pensar 3 regimes de signo, né? São 3 regimes de signo, são regimes então que vão lidar com essa dimensão ou do fato, ou da interpretação, né, ou da ausência de interpretação também. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Sim, a Débora está dizendo aqui para nós, na página 108, né, o Barthes faz um apanhado sobre a virada linguística, o estudo da linguagem e do sentido no lugar dos fatos, enquanto a segunda metade do século XIX. Virgínia, comentando aqui que leu Clarice Lispector ontem e parou no seguinte parágrafo. Será preciso coragem para fazer o que vou dizer. Será preciso coragem para fazer o que vou dizer, e me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Livro da Paixão segundo GH. Exatamente, acho que aí essa frase também é bem oportuna para a gente poder pensar um pouco esses regimes de sentido, né? E esse empobrecimento da coisa dita que pode se dar a partir não do que foi dito em si mesmo, mas vamos dizer, do regime de leitura que a gente vai procurar estabelecer, né?
Lívia está acenando aqui para a gente, pedindo para comentar um pouco sobre o sentido sempre ser político. Queria ouvir mais sobre essa relação da polissemia e do ato político em si. Ótimo. Boas questões. Vamos lá, vou começar pela última, que a gente também está chegando nisso aqui para a gente poder falar dessa dimensão política do sentido, né? Um pouco mais adiante, né, eu vou concluir aí para vocês, né, essa ideia do Barthes, que o sentido ele é necessariamente político, né? Vamos reter por enquanto a seguinte ideia, né? Assim, por que o sentido ele só pode ser pensado nessa dimensão política? Porque as palavras, né, que você utiliza, o vocabulário que você utiliza, eles se constituem ali como um sistema no qual existem subsistemas, né? Então você tem um sistema de linguagem e vários pequenos subsistemas, e esses subsistemas eles utilizam termos que estão numa relação que o Barthes vai chamar de uma guerra, né? Ele vai dizer que existe uma guerra de linguagens, né? Que são, então, por exemplo, termos que visam neutralizar uns aos outros ou substituí-los, né? Ou, de alguma forma, esses subsistemas, né? Eles disputam um determinado tipo de espaço. E a gente pode entender que isso acontece em diversos níveis, né? Então isso acontece, por exemplo, em relação a linguagens teóricas, né? Linguagens científicas, isso acontece em relação a posicionamentos políticos, né? Isso que o Roland Barthes está chamando de uma guerra de linguagem é um fenômeno generalizado, né? E aí mais adiante eu vou complementar um pouco mais sobre essa ideia do sentido, né, como sentido necessariamente político, a partir dos 3 regimes que o Roland Barthes propõe, né, que é a monossemia, a polissemia e a assemia. Porque, na verdade, o que acontece? Né? A gente tem mais... É como se fosse assim, é mais óbvio perceber o sentido político na sociedade polissêmica, né? Porque aí você consegue perceber esses subsistemas, né? Então, por exemplo, é mais palpável, por exemplo, compreender certos embates discursivos em torno do uso de terminologias, né? Terminologias que são combatidas, por exemplo, no âmbito da luta antirracista, por exemplo, terminologias que são combatidas no campo da luta contra a opressão de gênero, ou outras lutas também que às vezes não tem vamos dizer assim, uma forma de localização, um rótulo tão óbvio, sabe? Algumas formas que estão ainda num status assim de nascimento. Então na polissemia a gente percebe esse jogo, né, acontecendo, mas de certa forma é preciso também nos questionar e indagar até que ponto esses subsistemas que se degladiam também não impõem no seu interior uma espécie de monossemia também. Até que ponto esses sistemas, então, eles estão abertos a essas outras possibilidades, né, de questionamento do seu próprio discurso. E aí entra uma dobra interessante que o Roland Barthes vai fazer em relação a essa questão do sentido político. Bom, aí nós temos um apontamento também de uma complicação, né? Como se dá essa passagem, né, de uma dimensão do fato, de uma dimensão factual que tem essa natureza autoexplicativa, né? Vocês viram aí pela definição do Durkheim que para ele, ou para o tipo de aposta que ele está fazendo, né, a definição de fato social é uma definição com o mínimo de polêmica possível, né, uma definição que apela para esses elementos assim, bastante tácitos, né, bastante óbvios.
E que quando você realiza então essa passagem para o sentido, você tem os problemas que são o surgimento da polissemia, né? Você tem que encarar a polissemia do sentido, né? As diversas maneiras de pensar e a controvérsia que se abre, né? Para que se possa definir o sentido. E essa ideia também de que o sentido não pode ser localizado ou fixado, né? Que a fixação do sentido ela é apenas parcial. É diferente do fato social. O fato social ele tem uma dimensão de estabilidade, de fixação que o sentido não possui. Aí o Roland Barthes vai definir dessa forma aqui. Ele vai dizer: sentido é uma palavra geral, pouco precisa. Mas pode-se dizer que sabemos bastante bem o que é sentido, segundo um esquema extremamente elementar, ao qual sempre é preciso voltar. O sentido é a união de um significante com um significado. As características de ambos são bem conhecidas, bem classificadas, pelo menos as do significante. Menos claro é o significado. Então, o Barthes vai continuar, né, dizendo que essa complicação da relação entre significante e significado tem a ver aí com o elemento semântico, né, o elemento do sentido. E aí, para fornecer para nós o grau desse problema, né, ele vai lá ir relembrando. O que o Barthes está dizendo para nós? Olha como é que a linguística foi estrutural, foi importante para a fonética, né, foi importante para outros aspectos da linguística, mas que esbarra em algumas questões no campo da semântica. Então ele vai dizer que não existe uma semântica estrutural, né, e as razões pelas quais ela não existe são semelhantes aos problemas que a gente poderia enfrentar tentando delimitar a recepção e leitura de um determinado texto. Assim como a gente não consegue definir estruturalmente as possibilidades, né, da semântica, da mesma maneira a gente não consegue determinar todas as possibilidades de leitura de um texto, né, e ainda mais se for texto literário. E aí, novamente, então, a gente, né, retorna à questão do sujeito, pois enquanto a sintaxe e a gramática podem mais facilmente serem descritas e generalizadas segundo o esquema estruturalista, né, você tem um furo aí na estrutura, que é o lugar do sujeito, que é o sujeito que deveria estar extraindo o sentido dessa estrutura, sabe? Assim, que é o sujeito que vai, de alguma maneira, ser pensado por essa estrutura. Então a estrutura gramatical e sintática, ela reduz, né, ou ela constringe essas possibilidades de produção de sentido. É claro que assim, né, gente, num texto literário, o sentido ele não está ali à vontade, né, ou de forma infinita, ele está reduzido pelas instruções que o próprio texto fornece. Então, assim, não está escrito na Bíblia se o Schumacher vai sobreviver ou não, sabe? Mas é claro que você pode interpretar muita coisa, existe muita abertura, mas existe também alguma coisa que vamos dizer assim, que gera uma constrição, né, dessas possibilidades de sentido. Então, ao mesmo tempo que é uma constrição, ainda assim, né, restam possibilidades infinitas, né, de leituras a serem realizadas, né, mas nem tudo é possível ali, né. Então a estrutura gramatical se reduz ao conceito de possibilidade de produção de sentido em um texto, mas não é capaz de controlar todas as contingências de projeção dos leitores nas indeterminações do texto. A gente viu também lá no interlúdio, né, entre a aula 1 e 2, a partir do Isert, que a leitura do texto literário é um movimento, é uma atividade, né, que exige que o leitor realize uma projeção, né, que realize projeções nas indeterminações do texto para que o texto possa fazer sentido. E a partir dessa relação a gente poderia pensar a definição lacaniana de sujeito, né? Na verdade, o sujeito, na teoria lacaniana, ele é um efeito dos significantes. Então, o significante que se caracteriza por representar um sujeito para outro significante. O sujeito é aquilo que produz liame entre dois significantes, em um determinado enunciado. Por isso que o sujeito lacaniano não é o sujeito que está lá no enunciado, ele é o sujeito que está no entre, né? Ele que está produzindo o liame. Ele que faz com que por exemplo, entre uma série de possibilidades, de infinitas possibilidades que eu tenha para ler um texto, eu concretize exatamente uma.
né? Porque eu, a partir desses significantes que me foram doados pelo texto, né, vou estabelecer relações com outros significantes. Né? E é um sujeito que vai necessariamente ter que fazer isso. Né? A estrutura não pode fazer isso porque a estrutura vai deixar as indeterminações. E essa questão das indeterminações também é importante lembrar, né, que, bom, e aí se liga com a nossa questão, né, com a questão do sujeito em Lacan, o sujeito como aquilo que faz liame, que faz ligação, né? Porque do estruturalismo, gente, também saem várias contribuições importantes, né, a respeito das possibilidades de constituição de uma inteligência artificial, né, de máquinas de leitura e tradução artificial. Então, todo o projeto do Google Translator, né, toda essa possibilidade de constituir as máquinas de tradução, né, e de lidar com construir estruturas, né, e algoritmos que possam prever essas estruturas, né, elas conseguem funcionar num nível, vamos dizer assim, mais funcional, pragmático, né, do dia a dia, sem grandes problemas, né? Mas elas não conseguem dar conta disso que seria o que o Lacan chama de a língua, né? Essa língua particular e privada que cada sujeito realiza ao relacionar alguns significantes a outros significantes, né? Essa ligação singular entre significantes que cada sujeito realiza. E isso, então, né, esbarra com o problema da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela consegue fazer a leitura, mas ela não vai operar, vamos dizer assim, ela não vai conseguir constituir essa decisão da mesma forma que um sujeito constituiria, né? Mesmo que essa decisão seja inconsciente, obviamente, né? Então, para a gente pensar um pouco nessa questão das máquinas, né, de leitura, o que é o estruturalismo, eu trouxe um pequeno exemplo para vocês, para a gente pensar aqui, é um exemplo bobo, né? Que eu estava dizendo que no nível da frase, a linguística consegue então estabelecer um conjunto finito, né, de combinatórias. Então, na frase, achei essa carta perto do banco, né, é possível estabelecer por análise combinatória 4 possibilidades de sentido constituído pelo acúmulo das combinações dos dois sentidos possíveis das palavras carta e banco. Então você vai ter lá uma análise combinatória que são 2 sentidos para a palavra banco, 2 sentidos para a palavra carta, e as várias combinações possíveis que esses 2 sentidos de cada lado vão poder produzir. Então, se a gente consegue examinar só nessa frase aí, né, essas 4 possibilidades de sentido, né, o que a gente poderia, será que a gente seria capaz, né, de imaginar ou de descrever as diversas decisões, né, e as diversas possibilidades contidas nas combinações muito maiores, por exemplo, né, do que essas 2 opções, como num livro inteiro de ficção, né, como que a gente poderia decidir? Novamente aí remetendo vocês à aula do interlúdio, né, a partir da obra do Humberto Eco, né, do 6 Passeios no Bosque da Ficção, a gente viu que ler significa justamente tomar essas decisões o tempo todo, né? Então, tendo como exemplo essa frase, achei essa carta perto do banco, a gente teria que tomar as seguintes decisões, né? De que carta se trata, né? E de que banco se trata. E aí, para uma máquina, né, para uma inteligência artificial realizar essa leitura, ela só consegue realizar essa leitura probabilisticamente, porque ela não vai ser capaz, né, de realizar a escolha, né? Não sei se ficou claro aí, é só um exemplozinho para a gente compreender essa questão da combinatória, né? Da combinatória de sentido no nível da frase, e pensar então como é que se daria no nível de uma narrativa como, né, de fôlego, como uma ficção, né? Assim, quantas possibilidades de decisão ou de escolha dessas seriam cabíveis em um texto literário. Então agora a gente chegou nesse ponto alto do texto Barthes, que tem a ver com a pergunta
da Lívia, né? Quer dizer, como é que a gente poderia compreender essa dimensão necessariamente política do sentido? O Barthes vai dizer que se encararmos o sentido desse modo, ou seja, em sua relação com a instituição ou com as instituições, né? Então ele está dizendo para nós que, só para recapitular, né? O estruturalismo forneceu para nós um método, né, para se pensar essa dimensão do sentido, embora esse método não tenha sido plenamente desenvolvido no campo semântico, né? E o que ele está propondo aqui é que a gente possa pensar determinados regimes de sentido e a sua relação com as instituições, né? Quais são as instituições que a gente habita e como essas instituições nos permitem lançar a mão ou habitar esses regimes de sentido. Então ele diz, percebemos, né, que na realidade é um problema muito candente. Quase todos os combates ideológicos da humanidade, em todo caso da humanidade ocidental, há séculos são sempre combates de sentido. É sempre em torno de uma interpretação, seja em teologia, em sociologia ou precisamente em filologia, que se travam polêmicas e mesmo combates veementes. Portanto, é em relação a esse problema do limite do sentido que gostaria de tentar propor, num giro de horizonte bem vasto e, por conseguinte, bem pouco rigoroso, uma espécie de classificação daquilo que eu chamaria de diferentes regimes antropológicos de sentido. Circunscrever, né, para nós, então, que esses combates, né, eles são combates de sentido. Então é como se a gente pensasse assim que as guerras, né, o combate, literalmente falando, as guerras, elas são talvez o esgotamento de um combate que já opera, né, em termos simbólicos, né, na arena do discurso. E aí é interessante pensar porque não é qualquer combate, né? Não é um combate simplesmente de uma coisa completamente diferente da outra, né? Esses combates eles vão se dando em esferas também bastante sutis, né? Então, por exemplo, não é só o combate, né, das religiões que triunfaram, da religião, né, da civilização judaico-cristã que triunfou no Ocidente com religiões orientais, né? Seja o monoteísmo islâmico, né, ou religiões, né, do Extremo Oriente, né? Não é só desse combate que a gente está falando, desse combate ideológico, mas às vezes o combate gerado na pequena diferença, né, naquilo que o Freud chamou do narcisismo das pequenas diferenças, né? Que é então a partir de um mesmo texto, né, a partir, por exemplo, da Bíblia Sagrada, você ser capaz de extrair leituras diferentes que vão possibilitar a constituição de uma instituição como a Igreja Apostólica Católica Romana e o movimento protestante, né, que são ambos baseados e fundamentados pelo mesmo texto, mas que travam uma batalha, né, um combate ideológico em torno do sentido de um texto, né, mas que surgem, né, fundamentalmente, que têm a raiz nesse mesmo texto e que vão estabelecer aí institucionalmente um conjunto de diferenças que vão resultar vamos dizer assim, no afastamento e na diferenciação entre essas duas instituições, né? Então essa dimensão política do sentido, quer dizer, o que significa politicamente, né? O que significa a liberdade de ser polissêmico, né? De lidar com realidades polissêmicas, de poder atribuir vários sentidos ao mesmo fato. Isso tem uma consequência política, né? Outro texto que vocês podem acompanhar essa discussão de uma forma mais detalhada, se vocês tiverem interesse, eu consigo disponibilizar aqui para vocês, é um texto do Roland Barthes chamado A Democracia e os Signos, né? No qual ele trava uma discussão mostrando justamente que a democracia implica num certo regime de sentido e numa certa liberdade de utilização dos signos. Bom, gente, eu queria propor para vocês, antes a gente chegar então nos 3 regimes, né, que seria a monossemia, a polissemia e a assemia, queria propor para vocês um pequeno intervalo, então, a gente fazer uma paradinha,
tomamos um chá, uma água e daqui a pouco a gente volta em 10 minutinhos e é o tempo também de dar uma olhada nas perguntas, nas questões e a gente continuar. O que vocês acham? Fica bem para vocês? Como é que estamos? Deixa eu ver aqui.